Fala pessoal, sou eu de novo, Sequela. Vamos fazer mais uma correção de lista de exercícios. Agora a lista de exercícios de corrente elétrica. Então a questão 1, vocês estão aí com a lista, né? Espero que estejam. Questão 1 é: meu celular possui uma bateria com a capacidade 1800 mAh. Enquanto meu carregador é capaz de fornecer uma corrente de 1 ampere. Calcule o tempo necessário para o carregamento total desse celular. Na verdade aqui o certo seria o tempo mínimo. Não, é o tempo necessário, enfim, depois a gente conversa disso. Então, primeira coisa, o que é esse 1800 mAh? Pensa, o que significa isso? A capacidade da minha bateria. O que isso quer dizer? Pessoal, é a carga total que a sua bateria consegue armazenar, tá bom? Carga. Carga é o quê? Letrinha Q das fórmulas, né? Então você fala, professor, a unidade de carga não é Coulomb? Sim, a unidade de carga é Coulomb, mas a gente pode usar outras unidades, como essa aqui, miliampere-hora. Pessoal, o milli vocês lembram o que é, né? O milli está dizendo pra gente 1 milésimo. 100 mAh é 1 milésimo de 1800 ampere-hora. Ou seja, eu posso dividir isso por 1000 e tirar o milli, certo? Isso aqui, vamos escrever 1800 ampere-hora dividido por 1000, ok? Outro jeito de ver isso é que a gente pode cortar o milli com 3 zeros. Eu poderia pegar aqui, ó, cortar o milli com 1, 2, não tem outro zero para cortar, eu boto uma vírgula. Ou seja, 1800 mAh é 1,8 ampere-hora. O que é ampere-hora? Ampere-hora, pessoal, primeira coisa dessa unidade é ampere vezes hora. Ampere é a unidade de quê? De corrente, certo? Hora é unidade de tempo. E vocês já viram que corrente vezes tempo é carga. Ou então, se a gente trocar essas, reordenar essas letrinhas, né? Passa o T dividindo aqui. Nossa, a gente chega naquela fórmula que a gente viu que é praticamente a definição, né, do que é corrente elétrica, tá? Então, logo pessoal, se isso aqui, ó, corrente vezes tempo, quer dizer que isso aqui é uma unidade de carga, tá? E a gente usa às vezes essa unidade de carga, ampere-hora, porque ela é mais prática para certas situações, certo? Como essa situação em que estamos aqui. Vocês vão ver que fazer a conta em ampere-hora vai facilitar muito o nosso resultado. A gente não vai ter que converter as coisas para segundos, que às vezes vocês são vestibulantes, vocês sabem que converter para segundos às vezes é um pé no saco, né? Então vamos lá. Vamos usar que fórmula para resolver, pessoal? Primeiro, o que a gente quer determinar aqui? O tempo de carregamento. Vocês reparam que eu sempre resolvo os exercícios assim, né? A gente anota os dados e anota qualquer pergunta, qualquer questão que a gente quer determinar. E ter tudo organizadinho assim, sabe? Extrair as informações essenciais de um enunciado grande, às vezes ajuda muito a gente a pensar em como chegar na resposta. Então, pessoal, aqui organizando fica muito claro, né? Olha só, eu quero determinar o T, tenho o Q e o I. Qual que é a fórmula que relaciona essas três coisas? Já está aqui na cara de vocês, né? Vamos usar essa fórmula então. Só que do mesmo jeito que aqui eu reorganizei as coisas para ficar mais fácil, a gente pode reorganizar também. Em vez de usar I igual a Q dividido por T, a gente pode passar o T para cá, né? Já que a gente quer determinar ele, a gente isola o T desse lado e passa o I dividindo para cá. A gente vai ter que T é igual a Q dividido por I. Quanto que é Q? 1,8. Dividido por I, que é 1.
E o tempo vai ser quanto então? 1,8 dividido por 1 é 1,8. Mas 1,8 o quê? Qual é a unidade? Vocês lembram que às vezes a gente dá a resposta, a gente dá essa resposta no automático, né? Qual a unidade? Coulomb? Aqui não. Aqui vamos com calma. Porque a gente não estava usando unidades do SI. A gente não estava usando Coulomb. Desculpa. A nossa resposta natural aqui, né, seria 1,8 segundo. Não, aqui não é 1,8 segundo. Porque a gente não estava usando unidades do SI. No caso, a gente não usou Coulomb, a gente usou ampere-hora no lugar da nossa unidade de carga. Então vamos colocar aqui as unidades. Vamos então fazer uma coisa diferente, colocar as unidades na conta. 1,8 ampere vezes hora dividido por 1 ampere. Aqui a gente corta ampere com ampere, dividiu porque tem em cima e embaixo. Sobrou o que? Hora. Nosso resultado deu em horas, 1,8 hora. Olha só como foi fácil chegar nessa resposta. Eu concluí que vai demorar 1,8 hora para carregar meu celular. Se eu tivesse que converter por segundo, para segundos, tudo, ia ser meio chato, ia chegar em umas contas muito mais chatas para resolver esse exercício. A única conta que eu fiz aqui, ó, foi dividir por 1000 e dividir por 1, que é a mesma coisa que nada, né, vocês sabem. Então eu cheguei muito fácil, praticamente sem conta nenhuma nesse resultado. É por isso que às vezes a gente usa essas unidades fora do SI, né, como ampere-hora. Às vezes elas facilitam a nossa vida. Não estou falando isso para vestibular, na verdade vestibular é a menor das utilidades, né? A gente, no dia a dia, essas unidades facilitam a nossa vida, tá? Para coisas cotidianas, para engenheiro ou mesmo para consumidor de energia elétrica. Sua conta de energia elétrica vem em kWh, o seu consumo, tá? Então, essa questão, o ponto principal era entender essas unidades, talvez, e essa formulinha também. Então a gente pode responder aqui que o tempo para carregar meu celular é 1,8 hora. Pera aí, 1,8 hora, a gente não costuma escrever as coisas assim, né? Então a gente pode converter para minutos. Aí, na verdade, né, o mais normal é a gente escrever assim, 1 hora e tantos minutos. Então a gente pode converter 0,8 hora para minutos e isso vai dar 48 minutos. Tá? Questão 2. Questão 2 falava assim. Repita o que a gente fez na questão 1, usando os dados do seu celular e do seu carregador. Então, o que eu fiz? Eu peguei aqui o meu carregador de celular. Vocês estão vendo? No seu carregador de celular, sempre vai ter escrito qual que é a corrente máxima que ele fornece. Vocês estão vendo aqui, ó, a quarta linha desse monte de letrinha, está escrito saída. Saída é a corrente que ele fornece, tá? Entrada é a corrente que ele consome da rede. Porque isso aqui é um conversor, né? Vocês lembram que isso aqui é um conversor de energia? Ele converte corrente alternada em corrente contínua. Então ele consome energia da rede e fornece energia para o seu celular, convertendo de um tipo de energia para outro. Mas, enfim, o que está escrito para a gente é que a saída é 5 volt, 2 ampere. 2 ampere é a corrente máxima que esse carregador fornece, então. Corrente máxima, tá? Você pode conectar alguma coisa nesse carregador que vai consumir menos de 2 ampere. Então, vamos lá. Vou repetir a mesma coisa. A conta aqui não vai ter muita graça, né? A gente já viu como faz. Então, corrente agora vai ser 2 ampere. Qual é a carga? Pessoal, não consigo mostrar a bateria do meu celular porque ela não sai, mas eu procurei na internet. No site, encontrei no site tudocelular.com.br, que tem todas as informações de todos os celulares. E eu encontrei que a minha bateria é 3.000 mAh, capacidade máxima dela, que é, como a gente viu, igual a 3 ampere-hora, certo? Eu posso cortar aqui o milli com 3 zeros. Para finalizar, a gente usa a mesma formulinha da última vez, igual que dividido por t. Vou fazer levemente diferente, só porque vocês já viram eu fazer uma vez, né?
Então vamos substituir direto aqui. 2 é igual a Q, 3 dividido por T. Agora eu vou passar o T para cá, multiplicando, passar o 2 para cá, dividindo. Vou ter que T é igual a 3 dividido por 2, que é igual a 1,5 horas. Tá? E a gente já viu por quê e como e por que a gente chega em horas. Colocando as unidades na conta, corta ampere com ampere. Então, para carregar o meu celular com esse carregador, vai demorar no mínimo 1h30. Por que no mínimo? Porque o meu carregador fornece até 2 A, tá? Mas no final do carregamento do celular, ele carrega um pouco mais devagar. Tipo, não importa quão potente seja o seu carregador, né? Quanta corrente ele fornece, que ele vai dar uma desacelerada, principalmente no final do carregamento, sempre acaba demorando um pouco mais, mas nunca vai demorar menos que 1h30, certo? Por causa das especificações do nosso carregador que a gente já viu e da bateria. Questão 3, essa é importante. Então, uma corrente de 0,2 A, já vamos anotar, atravessa um fio elétrico durante 1 hora. Calcule a carga total em coulombs que terá passado por ali ao fim dessa 1 hora. Então agora a gente tem que determinar a carga. Ponto importante desse enunciado. Falou para a gente determinar a carga total em coulombs. Olha só, se perguntasse a carga total em ampere-hora, ou se deixasse livre a unidade, seria super fácil de responder isso aí. A gente viu essa formulinha, né? Que é I é igual a Q dividido por T. A gente pode escrever também como Q igual a I vezes T. Carga igual a corrente vezes tempo. Certo? E aí ficaria super fácil a resposta, só multiplicar uma coisa para outra. Só que minha resposta ia dar em, unidade de corrente é ampere. Se a gente usar a unidade de tempo horas, a gente vai ter a resposta em ampere-hora. Para ter a resposta em coulombs, o que eu tenho que fazer? Usar unidades do sistema internacional. Como que eu vou fazer isso? Convertendo hora para segundos. Então, vocês já sabem como converte hora para segundos? Eu nunca falei sobre isso, né? Talvez vocês tenham visto em outra matéria. Então, a ideia é simples. 1 hora é 60 minutos. 1 minuto é 60 segundos. Se eu quiser passar de horas para minutos, eu multiplico por 60. Se eu quiser passar de minutos para segundos, eu multiplico por 60 também. Se eu quiser passar então de horas para minutos, eu vou ter que multiplicar por 60 para passar para minutos e depois multiplicar por 60 de novo. Então eu vou ter que multiplicar 1 hora por 60 vezes 60. 60 vezes 60 é 3.600. Talvez, quem gosta de decorar coisas, talvez esse seja um número interessante de lembrar na hora do vestibular. Ok, aí você facilita. Se você souber de cor que 60 vezes 60 é 3.600. Talvez você tenha que multiplicar alguma coisa por 3.600 ainda na sua prova. Então, onde estávamos? Agora sim, a gente tem que nosso tempo é 3.600 segundos. E vamos usar essa fórmula que já está aqui. Então, a carga total que atravessa esse fio, que é o que a gente quer determinar, é igual a corrente que atravessa o fio, 0,2, vezes o tempo durante o qual essa corrente estava atravessando, que é 3.600. Certo? 0,2 vezes 3.600 é a mesma coisa que dividir 3.600 por 5. Ou eu posso cortar um zero com zero aqui e multiplicar por 2. Acho que esse jeito é mais fácil. Então, 2 vezes 360 é igual a 720.
720 o quê? Coulomb, certo? Essa é a resposta do exercício 3, então. O exercício 4, pessoal, é rapidinho. Então ele falava assim pra gente: marque o que é corrente contínua e o que é corrente alternada. Então vamos lá. Pilha. Pilha, eu falei para vocês em aula que pilha fornece corrente contínua, tá? Pelo jeito como ela funciona, convertendo energia química em energia elétrica, o movimento dos elétrons vai ser sempre no mesmo sentido. Então, corrente contínua. Bateria recarregável. Vou dizer para vocês que é corrente contínua também. Ela funciona do mesmo jeito que a pilha. É um pouco polêmico. Eu considero que não. Eu falei para vocês que corrente alternada é quando a gente tem uma corrente que ora vai num sentido, ora vai no outro. Pois bem, na bateria recarregável, às vezes a gente recarrega ela, né? Quando a gente recarrega, a corrente vai no sentido contrário. Mesmo assim, a gente considera que a bateria recarregável fornece corrente contínua, tá? Porque sempre que ela está fornecendo, é no mesmo sentido. Rede elétrica. Nossa rede elétrica, como eu falei para vocês em aula, é de corrente alternada, tá? Poderia ser corrente contínua? Poderia, mas no mundo em que a gente vive é corrente alternada praticamente no mundo todo. E tem alguns motivos para isso, tá? Principalmente a transmissão, você tem menos perdas na transmissão. Eletrônicos. De novo, tem que usar aí um conhecimento prévio, né, que eu falei em aula. Eletrônico funciona praticamente tudo com corrente contínua, certo? Tanto que todo eletrônico que vocês têm, pessoal, ele tem uma fonte de energia, tá? Alguma coisa parecida com isso aqui, com esse carregador. Praticamente todo eletrônico tem ou um carregador ou uma fonte de alimentação que vai fazer essa conversão de corrente alternada, que é o da rede elétrica, para corrente contínua. Ou então esse eletrônico funciona com pilhas, certo? E liquidificador. Essa aqui é a mais polêmica de todas, eu acho. Eu vou colocar para vocês corrente alternada, tá? Eu acredito que a maioria dos liquidificadores funciona com corrente alternada porque ele tem um motor lá dentro. Agora, a gente tem motores de corrente contínua e tem motores de corrente alternada, certo? Eles funcionam de maneiras bem diferentes, os dois motores, e é um pouco complicado, então não vou explicar para vocês por enquanto. No fim do ano talvez eu explique o motor de corrente contínua, que é mais simples. Mesmo assim a gente vai ver um motor simplificado. Enfim, nada impede alguém de fazer um liquidificador de corrente contínua, e eu acredito até que existem alguns no mercado, tá? Então, se você colocou corrente contínua aqui, não está errado. Eu fiz pela polêmica. Eu gosto de questões polêmicas. Agora o F. E esse gráfico aqui, é corrente contínua ou corrente alternada? Corrente alternada. Por quê? Vocês lembram que corrente alternada, a definição, é a corrente que vai ora num sentido, ora no outro. Aqui, pessoal, a gente tem um zero. O eixo X sempre marca o zero do gráfico, certo? O zero de corrente nesse caso. É um gráfico I, corrente por T de tempo. O que é abaixo do zero é negativo. E a gente considera que corrente negativa é a corrente que está indo no sentido contrário do positivo. Logo aqui, ó, negativo, positivo. Isso aqui é corrente alternada, está indo e voltando. Beleza? Corrente alternada. E aqui embaixo? Aqui embaixo, mesma coisa, ó. Positivo, negativo, corrente alternada. Isso aqui é o clássico, inclusive a corrente alternada senoidal. É o que a gente tem na nossa rede elétrica, certo? Então, a nossa rede elétrica, a rede elétrica do mundo inteiro praticamente, tem esse formato, fornece corrente, né, nesse formato senoidal, fica sempre oscilando. Aqui no Brasil, numa frequência de 60 Hz. E o Brasil é um país que não tem a voltagem, né, a tensão da rede elétrica padronizada. Então a gente tem aí 127 volts, 220 volts, depende de onde você mora. Botucatu é isso aqui, né, 127. Eu acredito que tem lugares do país que é 110 também, que é um valor mais antigo, mas enfim.
não é um padrão no Brasil. A grande maioria dos países tem uma só voltagem na tomada. A gente tem várias. Detalhezinho, né, pessoal? Pode ter uma pegadinha. Duvido que alguém coloque uma pegadinha dessa no vestibular. Eu não gosto de pegadinha. Se eu fizesse questão de vestibular, eu não colocaria pegadinha. Nem questão polêmica. Questão polêmica não pode no vestibular, que aí vem aluno contestar, né? Questão polêmica é só para aprender. Mas, ó, e esse gráfico aqui, a corrente contínua alternada? Pessoal, ele tem essa forma clássica da corrente alternada, senoidal, certo? Mas, ó, tá sempre positivo, tá? A corrente está sempre positiva, ou seja, o sentido dela nunca se inverte. Logo, isso aqui é corrente contínua. Corrente contínua variável no tempo, mas a gente ainda assim chama de corrente contínua, beleza? É isso que nós tínhamos para ver hoje dessa lista de exercícios, né? Depois eu volto com mais aulas e mais correção de exercício. Abraço, pessoal!